Boa tarde a todos vocês. Agora sim. Que bom que você veio. Que bom que você está participando com a gente. Foi legal, né? Então, eu quero até falar sobre isso. Gente, no primeiro sábado de todos os meses, a partir de agora, a gente vai ter um momento aqui chamado Encontro Manhã. Foi, né? A nossa ideia é a gente ter um sábado musical, um sábado pela manhã tocante, algo que realmente vai fazer a diferença para a nossa vida espiritual, que vai nos ajudar a refletir em coisas importantes sobre a Bíblia. E você é o nosso convidado, viu? Se você está acostumado a vir só na parte da tarde, fica aí uma sugestão para que você venha também no primeiro sábado do mês aqui, porque teremos o encontro manhã. Então, eu peço que vocês aguardem um pouquinho, mas eu creio que talvez na próxima semana, no máximo daqui a 15 dias, nós já estaremos sabendo quem será a próxima pessoa que virá aqui para poder cantar. Hoje nós tivemos aqui o Sérgio Sass e foi muito bom. Muito bom. É chato a gente ficar falando, eu ficar falando, foi muito bom, mas quem veio acho que também talvez tenha a mesma opinião, porque foi muito bom. Eu admiro, sou um admirador do trabalho dele, né? Então, foi muito gostoso, envolvente, cantamos, puxa vida, muito bom. E eu espero que você também tenha esse sentimento, viu? Então, você é nosso convidado para estar aqui no Encontro Manhã, no primeiro sábado de cada mês. Você já tem endereço para os seus sábados de manhã, tá bom? Amigos, vamos orar, pedir a Deus que nos guie nessa reflexão. Senhor, muito obrigado. Estamos aqui felizes porque neste sábado à tarde, com a oportunidade aqui fantástica de refletir na sua palavra. Queremos agora poder aqui refletir com a tranquilidade de que a tua Bíblia, a tua palavra vai guiar os nossos pensamentos. E que isso nos motive a sermos muito melhores na maneira como nós te servimos. Que o Senhor nos dê a tua paz e fique conosco, acalme o nosso coração. Que o Senhor agora nos traga boa reflexão em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que todos já estejam com o guia de mensagem em mãos. Vocês vão completando à medida que o tema vai progredindo, e você pode carregar esse resumo para você, para poder compartilhar com alguém suas reflexões, e assim a gente vai hoje aqui estudar o terceiro tema da série, O Outro Lado da Moeda. Vamos lá. Como esse é o terceiro tema, talvez você está vindo aqui pela primeira vez, é bem simples, nós estamos falando de dinheiro. Então, como esse é um tema delicado, nós resolvemos falar dele. Muito se fala sobre a má utilização do dinheiro nas igrejas. Então, nós estamos aqui, na verdade, trazendo uma abordagem sólida, bíblica, suave, uma abordagem importante para poder trazer conforto sobre esse assunto aqui no meio em que nós estamos. E vocês vão perceber como é que nós aqui raciocinamos o tema das finanças, o tema do dinheiro na Bíblia. Não é pelo fato de que muitas pessoas tratam mal esse tema que ele não seja importante, já que ele está na Bíblia. Só que às vezes a gente evita falar disso, porque falar de dinheiro dentro da igreja parece que é sempre aquela coisa, né? Mas aqui não é assim, a gente não funciona desse jeito. Então a gente criou uma série chamada O Outro Lado da Moeda, para falarmos sobre o assunto de finanças, sobre o assunto de dinheiro. No primeiro tema, falamos sobre a compreensão bíblica do tema do dízimo, ou seja, o lado da fidelidade. Falamos também sobre o tema das ofertas, o lado da gratidão. Hoje nós vamos falar sobre o tema do serviço. E eu estou trazendo aqui para vocês, de certa forma, o assunto bem dividido em sessões, porque no último tema nós vamos entender os porquês disso. Mas eu quero apresentar para vocês toda a dinâmica do uso do dinheiro segundo as orientações de Deus. Então, no primeiro dia, dízimos, depois ofertas, hoje o serviço, a solidariedade. E no quarto tema, na próxima semana, a gente vai estar fazendo um fechamento disso, que é o lado da confiança. E vocês vão poder se surpreender como é interessante perceber o assunto do dinheiro na Bíblia, nesse arremate final. Muito bem. Para o tema de hoje, vamos pegar o nosso guia e vamos aqui já entrar nessa questão. É interessante pensar que na espiritualidade, pode completar, há espaço para ser, em primeiro lugar, o quê? Fiel. E depois, grato. E em terceiro lugar, servo. Há espaço na espiritualidade para você fazer essas três coisas.
Eu não estou aqui somente limitando essa primeira sentença no que diz respeito ao dinheiro, já que esse é o tema que a gente está tratando. Não. Na espiritualidade, há espaço para você poder ser fiel em muitas questões, inclusive no que diz respeito a dinheiro. Há espaço para você ser grato a Deus, de muitas maneiras. E há espaço para você também ser servo, para que você possa servir a Deus e ao próximo de muitas maneiras, inclusive com a questão financeira. Então, é com base nisso que a gente agora vai refletir que quando a gente fala de fidelidade, eu estou, na verdade, tratando de um assunto que me dá a entender que para eu ser fiel a alguma coisa, existe um acordo, existe, de repente, uma aliança, existe já uma proposta anterior. Tudo bem? E eu vou ser fiel a isto. Por isso, nos dízimos cabe esse assunto. Porque é um assunto já estabelecido e orientado por Deus de determinada forma e fórmula. Quando a gente fala de gratidão, não é algo que, na verdade, demanda uma coisa pré-estabelecida. A gratidão, ela vem a partir do momento que eu reconheço e respondo. Respondo com a minha gratidão. Por isso que a gratidão coube no tema das ofertas. Porque elas são, na verdade, um reflexo da gratidão que eu tenho dentro de mim. E hoje nós vamos falar sobre serviço como algo importante no sentido de que serviço é a minha resposta como estilo de vida mediante o que Deus representa para mim. Olha que especial. O serviço é a minha resposta a Deus com um estilo de vida pelo que Ele representa para mim. E assim, o meu dia a dia vai ser afetado, o meu tempo vai ser afetado, a maneira como eu me comporto vai ser afetado, os meus interesses serão afetados. E por que não dizer, então, minhas finanças vão ser afetadas também? Agora, quando a gente fala sobre dinheiro, a Bíblia, ela nos lembra algumas coisas, e eu quero recordar algumas delas com vocês, tá bom? A Bíblia ensina sobre coisas boas e coisas ruins a respeito do dinheiro. E eu queria começar pelas coisas que são ruins. Existe aqui uma questão que a Bíblia nos lembra que no dinheiro está a raiz de muitos males. Óbvio, né? Porque o dinheiro, gente, a gente está vivendo, não preciso nem ir muito longe, né? A gente está vivendo uma situação no nosso país que acho que exemplifica claramente toda essa situação. O que a gente tem vivido no processo da corrupção, o que a gente tem vivido em tudo que a gente tem visto na TV, já estamos passando para mais de anos, né? Que o mesmo assunto está sendo cavado. Enquanto mais se cava, mais problema tem. Mas se você não cava tudo, se você não revela tudo, os problemas não se curam. E a gente vai vendo que a grande questão que está envolvida é o quê? Grana. Alguém queria grana daqui, alguém queria grana dali, alguém queria facilitar aqui, queria entregar para o outro ali. É tudo isso. Porque isso realmente, quando o indivíduo ele é apaixonado demais por dinheiro, vai ter um problema nessa história aí, porque ele vai talvez usar de caminhos que não sejam lícitos para poder conseguir o que ele tanto ama. Então, isso acaba gerando problemas no meio da nossa sociedade, no meio da nossa casa, no meio do nosso lar, e etc. Ok? Onde a gente está trabalhando, dentre outras coisas. Então, muito bem. Então, em 1 Timóteo 6, verso 9, vai falar que a raiz de muitos males é o dinheiro. Inclusive que o dinheiro pode nos desviar da fé. Aqui, esse texto comenta um pouquinho que facilmente a gente pode acabar estabelecendo o dinheiro como até mesmo um Deus na nossa vida. É interessante quando a gente lê alguns textos de Cristo, alguns textos de Paulo, fala assim, olha, a gente não pode servir a dois senhores. E ele estava falando ali no contexto de dinheiro. Ou você vai servir um e vai chatear o outro, ou você vai chatear o outro e servir um. Então vai ter problema. Então, o dinheiro, ele, na verdade, ele pode fazer com que a gente o encare como até sendo um Deus, a gente o cultive, a gente
coloque a importância dele acima da família, acima dos relacionamentos, acima do nosso relacionamento até com o próprio Deus. E isso, gente, vai se refletir em características bem interessantes. É o indivíduo que não consegue parar, sentar, ter uma conversa gostosa, especial, sem estar falando de negócio, sem estar falando de dinheiro, não consegue sentar na mesa, ele está vendo como é que as coisas estão, então ele vai mergulhar nessa história, isso vai ser o que mais ocupa o seu tempo, sua vida, os seus investimentos, dentre outras coisas. E aí vocês vão completar comigo o que está escrito aí agora, que a Bíblia também ensina que, pode colocar, o amor ao dinheiro, ele é viciante e insaciável. E quando a gente, talvez aqui eu estou falando para a turminha do TA, né, que já tem trata dessas questões. Quando a gente se envolve com alguma coisa que é viciante, a gente está se expondo a um problema miserável, né? Porque não necessariamente todos nós temos todas as ferramentas para nos defender ou saber lidar com determinadas coisas com tranquilidade. É por isso que muitas vezes alguns aspectos da espiritualidade, a gente às vezes fala assim, é melhor você adotar uma postura de não do que só um pouquinho. Eu vou me misturar com isso só um pouquinho, porque a Bíblia não fala que é pecado, Deus não condena, então eu vou... Mas cuidado, porque talvez você não tenha estrutura emocional, cognitiva, poder lidar com determinadas coisas ao ponto de não mergulhar no vício que aquilo te oferece. E depois, para você poder conseguir dominar isso, vai ser um problemaço. Então, a gente vem aqui agora a entender que o amor ao dinheiro é viciante, ele é insaciável, porque quanto mais você tem, mais você quer. A Bíblia dialoga muito sobre essas questões. E torna as pessoas também preguiçosas para o estudo. Achei isso aqui interessante. Porque é fato, né? O cara que tem grana, são poucos os que vão investir, fazer, eu tenho muita grana, vou fazer várias faculdades. Eu nunca vi, assim, de certa forma, alguém pensar dessa forma. Não é? O que você acha aí? Não tem, né? Vou fazer todas as faculdades agora. Acabar uma, fazer outra, me formar, doutorado, pós-doutorado. Né? É meio assim, a gente não é comum isso não. Eu não vou dizer que não existe, porque eu não conheço. Vai que, né? Tem alguém que fala assim, não, eu estou em grana aí, estou estudando pra caramba, você não me conhece. Mas o fato é que, normalmente, isso é uma coisa interessante. Mas por que eu coloquei isso aqui? Porque parece uma coisa assim, é óbvio, né? Opa, tá. Não, eu coloquei isso aqui por um detalhe. É que nós já vimos aqui em diversas mensagens que estudamos aqui, né? Que é através do estudo que nós até mesmo passamos a ter conhecimento de quem é Deus. Olha que interessante. Se eu sou um indivíduo que me sinto tão autossuficiente ou apoiado por tudo que eu tenho, a preguiça para o estudo pode me gerar uma falta de interesse, até mesmo no processo de querer conhecer mais a Deus, já que eu não preciso dele para resolver as minhas coisas, eu dou um jeitinho, a grana paga aqui, paga ali, e eu tenho o conforto que eu quero. Perceberam? Eu só coloquei isso aqui para vocês poderem entender que o risco dessa questão, ela vai além só de estudos para você obter cultura, mas ela se aprofunda para questões da espiritualidade. Muito bem, continuando, fala assim que torna as pessoas preguiçosas para o estudo e suas preocupações vão até mesmo trazer insônia. Quanto mais você se preocupa em ter dinheiro, obviamente, em algum momento, o trabalho, a ansiedade que determinadas coisas vão te gerar, pode fazer com que você perca até o sono, que é tão importante para a nossa saúde, né? E assim vai. Mas vamos falar de algumas coisas boas. Por outro lado, a Bíblia também comenta, eu não estou sendo exaustivo aqui em tudo, tá, gente? Que a Bíblia comenta muita coisa sobre isso. Mas estou pegando aqui alguns pontos principais. Em relação a pontos positivos, por outro lado, as Escrituras também dizem que o trabalhador vai ter o conforto das suas posses, é óbvio, né? Aquele indivíduo que é trabalhador, quando ele ganha o seu salário, ele vai ter o conforto do que o salário lhe proporciona. Isso é de Deus, gente. Isso aqui não tem problema nenhum. Então, eu até mesmo comecei a fazer algumas pesquisas sobre esse tema, o tema da riqueza. E enquanto eu mais me aprofundei, ainda não é um estudo que não concluí, mas enquanto mais eu me aprofundo em entender um pouco sobre isso,
mais eu percebo o seguinte: a vontade de Deus é que eu e você sejamos indivíduos assim, ricos, eu vou facilitar a linguagem, ricos mesmo, com muita grana, gente muito bem estabelecida. Isso é vontade de Deus. Eu não estou falando que todo mundo tem que ser assim, correr atrás disso, porque isso é vontade de Deus. Não. Eu estou falando que isso não é contrário ao que se passa no coração de Deus. Não é contrário. O fato de você ter dinheiro. Agora, vocês mesmos sabem que determinados textos da Bíblia mostram que enquanto mais você tem, a nossa natureza não tem tanta maturidade para poder lidar com a questão da grana, e pode ser que você se corrompa no meio do caminho. Então, quer dizer, não é contrário à vontade de Deus, mas também Deus nos alerta que talvez nós não tenhamos a maturidade espiritual suficiente para lidar com esse assunto e se tornar um viciado. Entendeu o que eu estou dizendo? E, então, isso é um detalhe importante. E vocês vão entender o porquê eu estou dizendo que Deus gostaria que nós tivéssemos muito. Agora, o texto bíblico está falando o seguinte: aquele que trabalha. Não é o que vem do nada. O que trabalha. Como fruto do trabalho. Porque normalmente valoriza muito o que tem, aquele que suou para ganhar, aquele que suou para ter. A gente sabe como isso funciona. Muito bem. Prosseguindo aqui. Com recursos é possível ser feliz. Generoso, honesto, Salmo 112 fala sobre isso, e piedoso. Existem muitas coisas que são fruto de uma vida de alguém que tem recursos. Felicidade é uma questão muito grande para a gente poder viajar nesse termo aqui agora, até porque para cada pessoa isso tem uma conotação, mas Deus tem uma definição interessante a respeito da felicidade. A felicidade é tê-lo. A felicidade é estar com Ele. A felicidade é ter esperança nele. A felicidade é conhecê-lo mais. A felicidade é poder compartilhar daquilo que Ele oferece. É nesse ponto que eu quero entrar. Porque aquele que tem, vai ter a oportunidade de ser feliz, a oportunidade de ser honesto, porque tem gente que, embora tenha, ainda é desonesto. Porque às vezes eu fico pensando na minha cabeça assim, gente, eu não tenho noção do que é R$1 milhão, tá certo? Não tenho mesmo. Não olhe para mim achando que eu tenho, que eu não tenho mesmo. Nenhuma noção, uma ponta disso, eu não tenho. Mas uma coisa eu digo, eu fico impressionado quando eu vejo alguns indivíduos, né, igual tem passado na televisão, o indivíduo já tem uma grana boa, está numa situação confortável. Mas aí o indivíduo ainda tem escondido não sei quantos, 150, 300 milhões de reais. Eu fico assim, impressionado, eu falo, gente, como é que... O que ele vai fazer com isso? Eu acho que eu teria dificuldade até para gastar isso aí. O que você ia fazer se colocasse 300 milhões de reais em sua mão agora? Eu acho que eu teria dificuldade, ficaria meio perdido. Eu ficaria parado assim, como é que eu vou agora? Eu não sei. Eu ia ter que continuar a minha simplicidade, porque eu não sei o que eu ia fazer, que eu acho que eu ia ficar meio perdido. Porque é tanto, que eu não sei nem o que fazer com isso. Embora alguns indivíduos falem, não, facilmente, eu ia morar muito bem. Muito bem, mas só que você só está arrumando problema para sua cabeça. Vou até para contar uma historinha, não está no roteiro aqui não, vou contar uma historinha extra, tá certo? Eu ouvi isso, não sei de quem que foi, mas sei que é uma história bacana. Que tinha um camarada pescando, talvez você já tenha até ouvido essa historinha. O camarada pescando, estava ali no cantinho dele, sossegado, pegando o lambari dele ali, sossegado, beiradinha do lago. De repente me passa um camarada, muito vivo, muito empreendedor para tudo, né? E fala assim, amiguinho, para o carro, desce, opa, tudo bom? Tudo bom? Vê o cestinho dele cheio de peixinho, né? Aí fala assim, ei, por que você, ao invés de ficar aí pegando esse peixe aí com uma varinha, você não pega com a rede? E se você, de repente, começar a pegar com a rede, você vai pegar mais por dia do que você pega com a varinha. Mas se você conseguir pegar com a rede, pegar mais peixes, aí o que você pode fazer? Hoje você pega só para você. Mas de repente você pode pegar para começar a vender para um vizinho, um amigo, para uma vendinha da sua cidade. Ok. Mas e aí, o que eu faço depois? Ele falou assim, depois, o que você faz? Você vai formalizar esse teu negócio. Você vai, então, começar a contratar uns camaradas para trabalhar para você, para poder, cada um deles ter uma rede, e eles vão pegando peixe, vão levando para você, você vai negociando aquilo, de repente você está um pouquinho maior.
Você já pode começar a fornecer para supermercado, para isso, para aquilo outro. E você vai poder pegar um pouquinho mais de peixe, vai poder ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas para quê? Para que depois você faça o seguinte, você estabeleça vários criadores de peixe, e você vai colocar a sua marca no mercado, fazer todo um processo de divulgação, fazer grandes negócios, começar a fornecer para grandes peixarias, você vai invadir os mercados, você vai além da sua cidade, mas para quê? Para depois você ter muito dinheiro. Mas para quê? Para um dia você vir para cá e poder pegar seu peixinho tranquilo. Mas eu já estou fazendo isso. Eu já estou pegando meu peixinho. Você pode enxergar essa história como duas formas. Primeiro, o indivíduo que não quer ter a preocupação do dinheiro como o principal objetivo de sua vida, ou você pode enxergar essa história também, pode ser aplicada na ideia do indivíduo preguiçoso, que não quer fazer outra coisa, que só quer ficar no peixinho dele ali e nada mais na vida. Uma coisa meio assim, né? Melhor me cá, o que tá bom, não quero. Tudo bem. Você pode enxergar de várias formas. Mas eu acho interessante essa lição de que a gente precisa entender que se esse é o único objetivo da nossa vida, é para quê? Para te trazer tranquilidade, mas você não está tranquilo por quê? O que está acontecendo? Acho que eu partiria daí. Que inquietação que você tem? Porque não é com o dinheiro que você vai consegui-la. Estabilizar a tua vida. Não, acho que você vai arrumar um pouquinho mais de problema. Embora o dinheiro possa resolver algumas questões. Eu aprendi com um senhor, chamado Joel, que o dinheiro paga as contas. Simples assim. Dinheiro paga as contas. Então, para fazer conta, você vai ter que ter o quê? Dinheiro. Não tem dinheiro, não faça conta. Simples assim. Então, a nossa correria é para a gente poder trazer o conforto, suprir para aquilo que a gente precisa. Mas agora, voltando para o nosso eixo aqui, prosseguindo. Assim, nós percebemos que o relacionamento das pessoas com o dinheiro é determinante. Para quê? Pode completar? Bons ou maus resultados. Como eu disse, então, o problema não é o dinheiro em si, o objeto, né? Não é ele. Mas o tipo de relacionamento que as pessoas passam a ter com ele. Porque, como é um relacionamento perigoso, a gente pode acabar se viciando, a gente pode acabar desvirtuando o real objetivo daquilo. E, gente, eu estou entrando nessa linha de raciocínio, porque isso vai ser importante para a nossa conclusão. Agora, prestem atenção numa coisa. Deus, ao longo da história, ele separou um povo para chamar de seu, e a Bíblia conta sobre a história do povo de Israel. Eles precisavam ser o representante de Deus na terra. E eu acho interessante o seguinte, é que Deus estabeleceu para que eles fossem uma bênção em todos os aspectos. Inclusive no aspecto de ter posses. Para poder surtir o seguinte efeito. Quando os povos ao redor olhassem para aquele povo, falassem, nossa, esse povo é um povo abençoado. Não falta nada, é um povo protegido, um povo forte, um povo ok. Inclusive pela questão de ter recursos. Então, Deus ele estabeleceu alguns meios pedagógicos para poder ensinar aquele povo a como lidar com o seu dinheiro. E vejam que interessante. Antes ainda desse povo ser povo, Deus já ensinou sobre a questão dos dízimos, Deus já ensinou sobre a questão das ofertas, mas agora Deus com esse povo precisa ensinar as lições de serviço. Então Deus estabelece algumas coisas que se tornaram até mesmo regras, leis no meio daquele povo, para que pedagogicamente Deus pudesse instruir esse povo no caminho que Ele gostaria que eles seguissem. E para que eles realmente fossem bênção para os povos, bênção para as nações. Então eu vou estudar com vocês aqui 5 pontos que Deus estabeleceu com eles, que eu tenho certeza que podem ser muito úteis para a gente hoje ainda. Como exemplo, não como lei, não como nada imposto. Porque no que diz respeito ao serviço, como eu disse, é um estilo de vida adotado por aqueles que reconhecem o que Deus é em suas vidas. Então, seguindo, o primeiro ponto diz assim. Essa aqui, gente, é a chamada lei da respiga. Pode completar. É um nomezinho meio estranho, né, e tal, mas que significa o seguinte.
Sempre quando as pessoas plantavam as suas sementes para poder colher os frutos da terra, eles vinham fazendo uma colheita. E Deus dá uma instrução sobre isso, sobre esse processo da colheita. E olha que interessante o que Deus diz para esse povo. Está aí o texto e você pode acompanhar comigo também na tela. Pode acontecer que na colheita você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o para os estrangeiros, órfãos e viúvas. Assim o Senhor abençoará tudo que você... Existia então uma lei naquela época que dizia o seguinte: olha, você plantou, ok, tudo cresceu, maravilha. Agora chegou o momento da colheita, tudo bem? O que você tem que fazer? Você passa e colhe. A respiga era o ato das pessoas voltarem e fazer novamente uma segunda colheita para não deixar nada para trás. Então, se ele tinha ali um milharal, ele passava fazendo uma colheita, mas vai que uma espiga de milho ficou lá no pé. Não, ele não poderia voltar. Tinha que deixar no pé. Mas para que deixar lá? Para que os pobres, os necessitados, aqueles que precisavam, tivessem onde ir e pegar. Porque eles não poderiam ficar com fome naquela terra, de forma alguma. Deus estabelece, então, alguns meios de garantir para essas pessoas que faziam parte aí de classes assim, bem desfavorecidas, gente que necessitava muito, porque se sentiam praticamente abandonados, sem alguém que pudesse prover para elas os meios. Então Deus falava assim: olha, o que sobrar das colheitas, não pegue, porque pertence a eles. Então, essa lei, gente, garantia que as pessoas que não têm nada para comer tivessem. Que as pessoas que elas são, assim, ninguém ia passar fome, porque as pessoas tinham onde recorrer. Quem sabe não sobrou um restinho depois que fizeram aquela colheita. Eles passavam, pegavam e eles podiam levar para casa. Era deles. Olha o segundo ponto que é interessante. O direito, pode completar, de comer da plantação. Olha essa orientação que interessante, uma orientação bíblica. E quando estiver atravessando o campo de trigo ou de cevada, que pertence a outro israelita, você poderá comer todas as espigas que puder colher com as mãos. Porém, não vá usar uma foice para colher as espigas. Então, você está passando por um campo, você está com fome? Maravilha. Você tem o direito, eu achei interessante essa palavra, você tem o direito de você entrar no campo de alguém, então não tem problema, se você tinha lá uma lavoura, você tinha lá os seus milhos plantados, o que fosse, o trigo, a cevada, você podia entrar, colher o que você pode carregar com a mão e ir embora, não tem problema. Esse era um direito dado, mais uma vez, aos órfãos, às viúvas. Mas aí Deus dá um alerta, né? Não vai entrar no campo do outro, pegar uma foice, sair metendo a mão em tudo, arrancar tudo. Não é isso. É para que você possa saciar a tua necessidade daquele momento. Esse era um direito daquelas pessoas, porque dessa maneira Deus também tinha a oportunidade de dar para quem não tinha nada alguma coisa. Eu vou ampliando, depois a gente vai tirar várias conclusões. Terceiro ponto. A caridade pessoal. Olha só o que a Bíblia nos diz. Sempre haverá pobres e necessitados entre o povo. E por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com eles. Mesmo tendo o direito de, às vezes, colher a respiga, o proprietário não podia colher a respiga, mas os necessitados sim. Eles também tinham o direito de poder entrar numa plantação, arrancar ali uma laranja e comer sem problema. Além disso, eles deveriam ser favorecidos por aqueles que tinham mais. Era uma lei que você não poderia deixar faltar alimento para qualquer pessoa que vive perto de você. Quarto ponto. Pode completar, jubileu.
Jubileu era uma festa, de certa forma, ela era uma festa que tinha alguns rituais interessantes, mas o jubileu, o ano de jubileu, ele era calculado de que forma? O número 7 sempre teve um significado muito especial no contexto da Bíblia. Inclusive, Deus disse que, nós vamos ver isso no próximo ponto, a cada 7 anos, a terra deveria descansar um ano. Então, se você tem um campo, você planta 6 anos, no 7º ano, você descansa a terra. E eu como Brunão sabe disso, né, Brunão? Da área ambiental aí, que você precisa fazer tem até um nome que se dá a isso, não é uma manobra. Uma rotação da terra. Qual que é o outro nome? Manejo, né? Tem ainda um outro nome que você faz esse processo de preservar a terra. Eu acho que é um manejo florestal mesmo, acho que é isso aí. Que você poupa a terra um ano, para que ela possa recarregar as suas... Aí, ó, está aqui outro também. Ó. Pousio. Que é o descanso da terra para que ela reponha os seus nutrientes, que você vem sugando da terra, daqui a pouco tudo vira deserto, acaba com tudo. É assim que funciona. A terra vai empobrecendo seus nutrientes, daqui a pouco não tem mais nada. Então eles paravam de colher, aquilo tudo apodrecia, tudo que tinha por ali, nutria a terra, e aí você podia plantar de novo. Até era orientado que você plantasse coisas diferentes, para que a palha nutrisse o solo com coisas diferentes. Mas, enfim, a ideia é que no ciclo de cada 7 anos você descansava. Mas no ciclo de 7 frações de 7 anos, ou seja, a cada 49 anos, o ano seguinte seria o ano de quê? Do jubileu. Dá uma lidinha. Depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação para todos os moradores do país. Todos os escravos voltarão a ser livres para as suas famílias. E todos os campos voltarão a pertencer ao seu primeiro. Olha só o que Deus estabeleceu no meio do seu povo. Ele falou o seguinte, olha, a cada 49 anos, é porque muita gente, por causa de uma dívida, falava assim, olha, eu não tenho como pagar, faz o seguinte, me leva como um escravo, eu trabalho para você até o dia que você entender que a minha dívida está paga. Então, muitas pessoas se faziam escravos, às vezes entregavam filhos como escravos, às vezes, isso tudo acontecia. Então, mas no ano do jubileu, o que acontecia? Quem é escravo, não é mais. Não é mais. Não é que o indivíduo tinha que esperar 49 anos, não. Se ele começou a ser escravo, faltando 5 anos para o jubileu, no jubileu ele não é mais escravo. E com mais um detalhe, ao chegar o ano do jubileu, as pessoas que tinham, às vezes, vendido uma porção da sua terra por causa de dívidas, elas tinham novamente a sua terra de volta, para garantir que todas as famílias que moravam por ali tivessem o direito à terra. E, às vezes, alguns indivíduos que fossem se tornando muito ricos, começassem a pisar no povo inteiro, ele teria um domínio muito grande sobre todos. Então, dessa forma, Deus garantia uma certa equidade entre eles. Muito bem. Então, essa também era uma das leis que existiam ali. Quero prosseguir para o último ponto. O ciclo de 7 anos. O ciclo de 7 anos. Pode completar. De 3 em 3 anos, junte a 10ª parte das colheitas daquele ano e dê aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade, para que tenham a comida que precisarem. Só para vocês poderem entender, esse texto de Deuteronômio capítulo 26, ele está contando sobre o ciclo dos 7 anos. E o que acontecia no ciclo de 7 anos? No ciclo de 7 anos, você tinha pelo menos 2 porções de 3 anos. O outro ano é o 7º, que é o descanso, onde as dívidas das pessoas eram perdoadas. Se você tinha uma dívida muito alta, você muitas vezes era perdoado no dia do ciclo de 7. E acontecia que muitas das pessoas que tinham posses ou que estavam tendo recursos, tiveram sua terra de volta, essas pessoas, elas começavam a ter lucros
E Deus dava uma oportunidade para que as famílias pudessem se organizar e juntar parte das suas rendas. Até mesmo existia uma orientação para que, como vocês estão lendo ali, a 10ª parte das suas colheitas. Eu não estou falando aqui, gente, de dízimos, não estou falando de ofertas, eu estou falando aqui para vocês que havia uma orientação que a cada 3 anos, daquilo que você colhesse, 10% você ajuntasse. Você ajuntava e não tinha que levar para o templo, ok? Você não entregava na mão dos sacerdotes, não. Era um valor para a família utilizar. Mas para a família utilizar em quê? Na ajuda, pode ler lá, aos estrangeiros, órfãos, viúvas que moram na cidade. Inclusive, no texto, há uma orientação para que os levitas, que eram também pessoas que cuidavam da espiritualidade do povo, fossem lembrados nesses momentos. Coisas muito comuns que aconteciam com esses valores a cada ciclo de 3 anos, é que esses valores eles eram dados às pessoas de que forma? A família que se sentia abençoada separava a porção de 10% das suas rendas para poder oferecer uma grande festa, um banquete para os pobres, para os necessitados, para as viúvas, para os estrangeiros, para os levitas. E dar a eles agora um tanto daquela colheita para que eles pudessem ter mantimento nas suas casas durante um tempo. Seria como se fosse uma grande festa para distribuir uma cesta básica. Mais ou menos essa ideia. Então, dessa forma, Deus ia garantindo que as pessoas elas teriam recursos para poder sobreviver. Muito bem. Eu compartilhei esses 5 itens com vocês aqui. E sabe o que é muito interessante em tudo isso? É que Deus ele está estabelecendo um meio, um incentivo, um método para poder dizer para as pessoas assim, olha, vocês vão ter recursos, não vai faltar para vocês. Mas pode ser que por causa da natureza de vocês, que às vezes é muito egoísta, por causa do jeito como que vocês lidam com o dinheiro, vocês acabam se tornando tão vidrados nisso que vocês vão agora comprando a terra de um, de outro, monopoliza tudo e agora todo mundo depende de você. No meio do meu povo, não. As pessoas terão direito às suas terras novamente. Todo indivíduo que chega até o meu povo, eu quero que... Deus está falando o seguinte, vocês serão meus representantes. Então ele está falando assim, olha, todo aquele que chega até o meu povo, para ele não vai faltar alimento, não vai faltar comida, ele pode entrar dentro das nossas lavouras, e ele pode comer um pouquinho das nossas espigas, ele vai poder pegar toda a respiga que nós não colhemos, e eles vão ter também mantimento para eles. E as pessoas vão se surpreender num ponto tamanho, que a cada 3 anos, vocês ainda vão fazer uma festa para poder dar para esse povo tudo o que eles precisam. Alimento, uma festa, alegria, para que não falte nada na vida deles. Deus está dizendo o seguinte, eu vou abençoar vocês. Porque, como vimos no primeiro estudo aqui, Deus é o dono de todas as coisas. É uma ilusão pensarmos que é das nossas forças que nós obtemos tudo, mas na verdade é da força que Deus nos dá, que a gente obtém todas as coisas. Então ele está falando assim, eu não vou deixar faltar na tua vida a minha bênção para que você tenha, mas você precisa se lembrar que há pessoas que não têm nada. E por mais que você ache que você tem pouco, tem gente que tem menos ainda. Então Deus está falando assim, eu estou estabelecendo um método para que você se lembre que é através do serviço que eu vou conseguir abençoar algumas pessoas. É por isso que eu fiz uma pergunta para vocês aqui. Eu fiz uma pergunta aqui embaixo. Não sei quais foram aí as respostas que vocês deram, mas a última pergunta que eu fiz lá embaixo, da sequência que foi discutida na convivência, foi ser usado, e eu dei um destaque para essa palavra, ser usado por Deus não me diminui, e sim me enobrece. Você concorda com isso? Porque às vezes a ideia da gente estar sendo usado é muito ruim. É uma decepção muito grande quando alguém te usa. Mas agora, por que quando Deus te usa, a coisa é diferente? A gente até pede para Deus, fala assim, Senhor, me usa. Não é assim? Eu preciso ser um objeto das suas intenções. Olha para onde a gente está caminhando. Eu quero que você me use, Senhor. Agora, por que eu quero que Deus me use no meu tempo,
Por que eu quero que Deus me use no meu vigor, na minha saúde, para ajudar outras pessoas? Eu também quero que Deus me use de diversas outras maneiras. Mas quando chega na questão do dinheiro, parece que surge uma coisa meio estranha. Por que no dinheiro? Já pararam para pensar nisso? Completa comigo aí. Cada um de nós somos meios pelos quais Deus alcança os outros. Ele é quem nos dá tudo para que possamos dividir com outros. Tempo, dons ou talentos, saúde, por que não o dinheiro? Por que eu vou limitar o que Deus pode fazer por outras pessoas quando o assunto é dinheiro? Parece que a gente está discutindo assim, não, Deus pode, Deus, Senhor, me usa em tudo. Mas quando chegar no dinheiro, deixa que eu sei usar melhor. Quando chegar no dinheiro, não toca nessa questão, porque quem administra o meu bolso sou quem? Sou eu. Não mexa no que é meu. Mas como assim? Não foi Deus que te concedeu o ar para respirar, as oportunidades, sabedoria e inteligência, para você poder estudar e ser quem você é? Aí Deus fala assim, eu preciso te usar também para que você abençoe outros. E é na questão do dinheiro também. Para que você sirva outros. E eu acho interessante desse assunto que estamos tratando aqui, é o seguinte, Deus está falando assim, desse assunto, do serviço, da caridade, não necessariamente para que você traga isso para a igreja. É para que você faça o quê? Separe, para que você dê a oportunidade da sua família de se sentir na liberdade de abençoar as pessoas, como um dia você foi abençoado. De fazer pelas pessoas como um dia você entende que Deus fez para você. É para você poder pegar alguma coisa, um alimento, uma cesta básica, entregar para alguém. É você ir até determinado local que você sabe que tem moradores de rua e você ir lá e comprar alguns elementos para fazer um café da manhã para eles. É você, de repente, ajudar uma família que está precisando de roupa, você sabe disso, e fazer por eles. Às vezes são questões escolares, você pode ajudar alguém ali a comprar um material, você pode ajudar uma mãe a comprar o uniforme de uma criança, você pode ajudar uma gestante com materiais que ela precisa e ela não tem para poder, de repente, ali caprichar com o bebê também. Mas é a tua maneira de usar. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, isso não é uma questão de obrigação, nem é uma questão da gratidão que você me apresenta a tua gratidão no templo, não. Isso é um serviço, porque você, para mim, também será um meio pelo qual eu vou chegar até quem precisa. Um meio pelo qual eu vou alcançar a gente que precisa. Deus, Ele quer fazer isso com a gente, fazer com que a gente seja um canal de bênçãos. Nós temos alguma coisa para completar? Acho que cessou. Não cessou? Então, coloca o vídeo para mim. Eu já apresentei esse vídeo aqui, acho que uma vez, há bastante tempo atrás, na série desejoservir.com. E eu gostaria que você relembrasse esse vídeo comigo, porque ele para mim é tocante e que seja para você também. Isso tem som. Ele é um vídeo que tem som. Você volta para mim, Reginaldo, fazendo favor? Isso. Vai dar certo? Quer colocar o microfone no som do computador? Volta o vídeo, fazendo favor, Reginaldo, para não passar tudo e a gente acabar. Se não sai o som, a gente vai na narração aqui. Não é? Então vamos tentar a última. Se der certo. Não vai dar. Beleza, vamos deixar o vídeo passando e a gente vai narrando aqui. Esse é um jovenzinho comum, como eu e você, assim, sabe? Pessoas que estão por aí e fazem algumas coisas na vida, né? Fazem algumas coisas especiais. É bonitinho ver como é que ele lida com algumas coisas da vida e as pessoas desacreditam dele, né? São situações comuns para mim e para você. Ver alguém na rua, um cachorrinho com fome,
uma senhorinha precisando de ajuda para carregar alguma coisa pesada, e a gente começa a ser desacreditado. E ele fazia disso o seu dia a dia, ajudar as pessoas. Ele colocou aquela plantinha debaixo d'água, já que ela estava secando, e aí ele começa a fazer amizades, né? Porque a senhorinha agora já começa a esperar ele para ajudar. O cachorrinho já espera o frango dele. E a menininha agora está ali. Vocês viram que ela estava pedindo para estudar. E ele começa a dar um dinheiro. Chega ao ponto dela ver que ele é alguém que está ajudando sinceramente. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas isso se tornou um estilo de vida para ele. Levar as bananinhas daquela senhora, comer de maneira simples, alimentar os animaizinhos dele, fazer suas orações, ajudar as pessoas, dentre outras coisas. Ele vai continuar sendo quem ele é. Como o texto está dizendo, vai permanecer anônimo, não vai aparecer na TV, não vai ser um grande herói, não vai ter fama, mas uma coisa acontece. Ele começa a colher resultados de tudo aquilo que ele faz. O cachorro agora não abandona mais ele. E cadê a menina que ele ajudava? Sumiu. Mas de repente, quando ele olha, o milagre aconteceu. Ela já está agora estudando, ela já está agora crescendo, e ele agora começa a ficar simplesmente impressionado com a alegria que só existe na vida de quem faz essas coisas. A alegria que só tem na vida de quem participa disso. Serviço, gente, é uma questão que vai além de obrigações. É um estilo de vida para que a gente possa aprender a ser grato a Deus de uma maneira que você define. Ninguém vai te dar o caminho para isso. Você vai ter simplesmente a chance de afinar os seus olhos para poder perceber quem é que precisa perto de você. E agora a plantinha cresceu, o mundo ficou bonito, porque esse indivíduo resolveu fazer alguma coisa por alguém. É isso que eu queria compartilhar com vocês com esse vídeo, essa emoção. Porque, como diz o texto, serviço é uma linguagem para comunicar a Deus que eu decidi ser um instrumento dele no mundo. E talvez a melhor pergunta que a mensagem de hoje poderia gerar para uma profunda reflexão seja: como seria se todos fossem servos? Também nas finanças. Como você tem sido hoje? Como é que o mundo seria? Seria fantástico? Seria um mundo muito melhor? Se você entende que há questões a melhorar, chegou o momento, chegou a hora. Essa mensagem foi para isso, para te gerar uma reflexão. Se você entende que está muito legal, o mundo seria fantástico, ok, Deus continue te abençoando, porque como eu disse no começo, Deus tem um plano para você, que você tenha muito mais do que você tem hoje. Não para você, mas para que você seja um canal das bênçãos deles para os outros. Enquanto mais você tiver esse espírito de solidariedade, caridade e serviço, mais você pode distribuir a moedinha, mais você vai ter a oportunidade de receber das mãos de Deus para poder entregar para os outros. É por isso que não é contrário à vontade de Deus que a gente tenha e tenha muito, só que não para a gente, mas poder simplesmente retribuir às outras pessoas. O outro lado da moeda que discutimos hoje e que entendemos foi o lado do serviço. E é por isso que você recebe agora a moedinha, onde o outro lado dela tem a ideia de serviço. E que você saboreie essa ideia de ser alguém que serve, de ser alguém que faz pelos outros, porque dessa forma, assim como aquele povo no passado, você também vai ser alguém que vai representar muito bem se Deus estivesse aqui conosco, muito pertinho de nós e presente da gente. Você é a mão de Deus para quem precisa. Então que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar? Senhor, foi muito bom refletir na Tua palavra e perceber como é que o Senhor nos ensina, que temos muito a fazer por aquelas pessoas que precisam. O Senhor estabeleceu muitas formas de correspondermos, também pelas finanças, a tudo que o Senhor faz por nós. E nós gostaríamos de te agradecer, porque nessa terceira lição foi possível verificar que existem maneiras muito especiais de te servir com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. A nossa maneira, de acordo com o que o Senhor for acostumando os nossos olhos a perceber as necessidades. Sendo assim, Senhor, nos faça ajudadores,
nos faça voluntariosos, nos faça, Deus, generosos, piedosos. Nós pedimos isso porque às vezes nos falta a sensibilidade. Que o Teu Santo Espírito nos toque e que sejamos a Tua mão na vida de quem precisa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Próxima semana daremos continuidade à nossa série, tá bom? E alguns lembretes pequenos aqui. A partir da próxima semana, no sábado pela manhã, o encontro sênior estará funcionando aqui, tá bom? Então, se você tem alguém muito querido, alguém da terceira idade, quer trazer para cá, tem uma turminha muito acolhedora para te receber aqui, tá bem? E nós continuamos aí com todo o processo do TA, às sextas-feiras, às quintas-feiras à noite também com Mexa-se, acontecendo aí para quem está precisando alongar o esqueleto, tá bom? Você vem para cá que você vai ser feliz. Então, que Deus te abençoe e nos vemos na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.